Abra sua Bíblia, irmãos, em Salmo de número 147. Um domingo desse aí eu dei uma palhinha desse salmo. E é um salmo que muito legal, muito tremendo, muito poderoso. Salmo de número 147. E também você deixa marcado aí na sua Bíblia, João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Salmo de número 47 diz assim: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. E fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado, ele pensa as feridas. Repete comigo: Sara os de coração quebrantado, eles pensam as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso, e muito poderoso o seu entendimento. Não se pode medir. Tem umas garrafinhas de Coca-Cola pequenininhas assim, diferentes, que eu coloquei. Mas ficou um monte de coisa, aqueles esmilinguidos. Tem os mimos lá, eu comprei os mimos, botei os mimos lá. Eu acho legal, e ninguém pode pôr a mão. Que é propriedade particular e privada. Ninguém pode pôr a mão, vou colocando aquelas coisas ali. Mas aquelas coisas têm alguns significados para mim, né? Alguns momentos importantes, algumas viagens que eu fiz, algumas coisas legais que passaram pela minha vida, presente que eu ganhei de amigos. Essa bolinha aqui eu ganhei de um amigo meu que veio dos Estados Unidos e trouxe para mim. É uma bola de golfe. Ele comprou e trouxe para mim, assim. Eu achei um carinho tão grande que ele fez por mim, e eu guardo isso aqui com muito carinho, como foi um presente dele. É algo tão simples, né? Mas é muito precioso para mim. E às vezes na nossa vida nós temos essas preciosidades pequenas, e elas são importantes. Quando eu olho para o céu, meu irmão, eu vejo também coisas que marcam a minha vida, coisas preciosas que fazem tem muita simbologia na minha vida. E na minha vida também tem muitas marcas. Aos 56 anos de idade eu colecionei muitas marcas na minha vida. E coisas interessantes. Um dia desse eu estava dentro do ônibus, eu contei isso lá na célula essa semana. Tinha alguns irmãos lá na célula, eu contei. Eu estava orando e meio reclamando para Deus assim, que algumas coisas Deus não estava realizando na minha vida esses dias. E eu gosto de orar muito pelas pessoas doentes, pelas pessoas em dificuldade. Esse é um ministério pastoral que Deus me deu, né? Tem pessoas que têm aquele ministério de evangelizar, de falar de Jesus, um monte de gente se converte, outros de ensinar a palavra assim, com aquela propriedade, né, de mestre, de professor. No meu coração, Deus tem me colocado a vontade e o desejo, o ministério de pastorear pessoas, né, às vezes de dar um conselho, de orar por alguém, de trazer o consolo para alguém. Isso é um ministério pastoral, de ajudar a trazer uma mudança diferente na vida de alguém. Gosto de fazer isso, gosto de sentar com as pessoas. Eu sento com meus amigos lá no meu trabalho, e muitas vezes eu dou conselho para eles, conselho na vida sentimental deles, na vida financeira deles, e gosto de fazer isso. Sinto que isso Deus tem me abençoado. E eu estava reclamando com Deus, que algumas coisas não estavam acontecendo, se concretizando. Falei: meu Deus, Tu és um Deus poderoso, porque essas coisas não têm acontecido na minha vida? E aí ainda vem aquela dúvida no meu coração: será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Será que
Às vezes você chega até a duvidar da existência e da presença de Deus, quando você, diante de um problema, você não vê resultado. Isso acontece só comigo ou acontece com você também? Né? Eu estava naquela situação, naquela luta, eu estava dentro de um ônibus viajando, estava vindo do Rio, e meu ônibus entra ali perto de Arrozal ali, do outro lado, entra para Pinheiral e vem cortando numa estrada rural ali dentro de Pinheiral, sai dentro de Pinheiral, depois sai em Volta Redonda. Meu ônibus chegou e parou. Ele parou ali, ele deu um defeito. A gente no meio daquela estrada, à noite, nenhum problema. O motorista conseguiu fazer contato com a garagem e pediu um ônibus. E tentou várias vezes ligar o ônibus e não conseguia ligar o ônibus. Depois de tentar bastante e de desistir de realmente esperar o ônibus, algumas pessoas que estavam dentro do ônibus ali pegaram um ônibus que estava passando de linha, um ônibus Pinheiral, e desceram, foram lá para o centro de Pinheiral para depois pegar um outro ônibus para Volta Redonda. E eu orei em voz alta dentro do ônibus. E eu pedi: Deus, faça esse ônibus pegar. Eu meio que estava ali fazendo um desafio para Deus, para contar e confessar os meus pecados. Deus, faça esse ônibus pegar. Quando eu acabei de orar, o motorista virou a chave novamente e o ônibus voltou a funcionar, e o ônibus seguiu viagem e pegou as pessoas que estavam em Pinheiral ali. A gente ainda tirou um sarro com a cara deles. O ônibus voltou a funcionar e a gente veio embora para Volta Redonda. Tão simples, um milagre, mas Deus imediatamente falou comigo. Existem momentos da nossa vida que a gente quer algo de Deus, mas nem sempre tudo que a gente quer é tudo que Ele quer realizar. Às vezes nós oramos por alguém e a pessoa parte desse mundo. Às vezes nós oramos por uma situação para que alguém receba, ou que a gente mesmo consiga comprar alguma coisa e a gente não consegue. E Deus falou: nem sempre é tudo que você quer, tudo que você pede estar na minha vontade. E eu digo para você algo que pode te chocar, meu irmão, mas é algo que eu escutei essa semana, acho que, não sei se foi hoje. A vida eterna, ela é muito clara, né? Ela é muito palpável. E a vida eterna é melhor, muito melhor, do que ser sarado de uma doença. A vida eterna, ela é muito melhor do que continuar nesse mundo. Porque a vida eterna é algo que Deus separou para nós. Mas às vezes ainda continuamos a duvidar das coisas e da existência de Deus. E se as pessoas soubessem quanto Deus é poderoso e o quanto Ele nos ama, e o quanto Ele está no nosso meio e quer nos abençoar, se todas as pessoas soubessem disso, o nosso mundo seria melhor, as pessoas seriam melhores. Quando eu olho para o céu, num dia escuro, mas sem nuvens, você olha para o céu e você vê aquele céu estrelado, você não imagina o que há de poder no céu, o que há de grandioso no céu. Quando você olha, você vê aqueles pontinhos luminosos, e você acha que é pontinhos, mas não são pontinhos. E aí é que a Bíblia fala que Deus conta as estrelas dos céus e chama cada um pelo seu nome. A estrela mais próxima que nós temos da Terra, primeiro dizer aqui que é uma estrela é um corpo que tem iluminação própria, né? É um corpo que tem iluminação própria. A Terra não tem iluminação própria, a Terra ela é aquecida pelo Sol. E a estrela mais próxima da Terra, sabe qual que é? O Sol. Você sabe qual tamanho é o Sol? Eu anotei aqui alguns dados aqui para mim não me perder. Você sabe qual é o tamanho do Sol? O Sol cabe
cabe 1.300.000 vezes a Terra dentro dele. Caberia 1.300 planetas Terra dentro do Sol. Você entender o tamanho que é o Sol. Só que a Terra está na posição certinha, nem mais e nem menos. E para se chegar no Sol, se você fosse com um avião comercial, um avião da TAM, da Gol, se você fosse até o Sol de avião, Cristiane, você gastaria 19 anos sem parar. Só que é impossível chegar no Sol. Se você se aproximar mais em direção ao Sol, essa nave, né, esse avião, ele queimaria, né, ele torraria, desintegraria. Então não é possível chegar até o Sol com um avião, mas demoraria 19 anos. E você sabe quanto tempo a luz do Sol demora para chegar na Terra? Alguém daria um chute aí? Quantos minutos, ou quantas horas, ou quantos dias, ou quantos anos demora a luz do céu? Se o céu apagasse e acendesse de novo, essa é a questão, né? Porque a luz que a gente já está recebendo já está vindo há muitos e muitos anos. Mas o tempo da luz do Sol até a Terra é de 8 minutos. É de aproximadamente 8 minutos. Você está me entendendo? Então, a luz ela é muito rápida. A luz ela acontece a uma velocidade, Débora. Débora é minha filha, é linda ela, né? Puxou a mãe dela, evidentemente. Débora, a velocidade da luz é 300.000 quilômetros por segundo. É por isso que você demora 19 anos para chegar no Sol, mas a luz chega na Terra em 8 minutos. E no sistema solar, onde nós estamos aqui implantados, tem a Terra e tem mais 7 planetas. Um total de 8 planetas no sistema solar. A Terra é o 8º planeta, né? É o 3º planeta do Sol para trás. Nenhum dos planetas existentes no sistema solar, onde a Terra está contida, além da Terra, possui as condições mínimas que a Terra possui para que haja vida. Há planetas muito gelados, há planetas muito quentes, há planetas que não tem terra, são planetas feitos de gases, muito quentes ou muito gelados. Planetas que têm vento o tempo todo, que não tem nenhuma condição de gerar uma vida humana. Mas eles estão ali por algum motivo, porque Deus criou eles, por algum motivo estão ali. E o sistema solar, que está contido a Terra, existem milhares de planetas que orbitam, né, o Sol. Então, planetas não, corpos celestiais, né? Por exemplo, você tem a Lua, né, que é um satélite que orbita a Terra. Você também tem acho que 4 dias para se chegar até a Lua. Se fosse de avião, demoraria 4 dias. E o sistema solar, ele está dentro de um negócio maior que se chama galáxia, que é a Via Láctea. Tenta aí alcançar o raciocínio que eu estou tentando passar. Não é fácil, mas tenta alcançar. Então, o sistema solar está dentro da Via Láctea. E existem dentro da Via Láctea aproximadamente de 100 a 400 bilhões de estrelas como o Sol, só dentro da Via Láctea. Só dentro da Via Láctea existe de 100 a 400 bilhões de Sol. Existe esse Sol que nos alimenta, né? Ele cabe 1,3 milhões de terra, mas existe outras estrelas muito, muito, muito maior que a Terra, que o Sol. E de uma ponta a outra da galáxia, da Via Láctea, onde tem esses 400 bilhões de estrelas,
para se chegar uma ponta até a outra, na velocidade da luz, que chega no Sol até aqui em 8 minutos, se leva 100 mil anos. Só que não é 100 mil anos nossa, é 100 mil anos luz. Um ano luz é a quantidade, é o percurso que a luz faz em um ano. Então aqueles 8 minutos que demora aqui no Sol, do Sol para cá, nessa velocidade, para se chegar de uma ponta até a outra da Via Láctea, a luz teria que percorrer 100 mil anos. Você vê o tamanho, para você entender o tamanho da Via Láctea. Só que o universo observável, o que é o universo observável? Criaram uns satélites, artificiais, para poder mapear o universo. E aí os cientistas chamam isso de universo observável, até onde eles conseguiram enxergar. Existem aqui, pasmem, essa galáxia que você precisa de uma ponta para outra, a luz demoraria 100 mil anos para chegar, e ela chega do Sol em 8 minutos. Existem 2 trilhões de galáxias existentes no universo, além da galáxia que nós temos, que é a Via Láctea. E a galáxia mais próxima da Terra é a galáxia de Andrômeda. A galáxia de Andrômeda, ela demora 2, milhões de anos-luz de distância da gente. A luz demoraria 2,5 milhões para chegar até lá. É muito grande. E tudo perfeito. E o planeta Terra perfeito. Todas as condições para que se gere vida no planeta Terra. E existe bilhões e bilhões e trilhões de outras estrelas no universo. E aqui na palavra, no versículo 4, diz que Deus conhece cada uma das estrelas e a chama pelo seu nome. Deus conhece cada uma das estrelas existentes e a chama pelo seu nome. Você consegue imaginar o tamanho desse Deus? E como Ele está presente em todo o tempo, de uma ponta a outra de todo o universo. E os cientistas ainda não conseguem nem mesmo imaginar onde que esse universo começa ou aonde é que ele termina. Ele é infinito. Só que, meu irmão, o universo, para Deus, é como essa bolinha aqui na minha mão. Tudo isso, toda essa grandeza existente que funciona, Beto, funciona todo esse universo na mão de Deus. E toda a eternidade de Deus, que não tem princípio nem fim, é como esse relógio no meu pulso, que ele olha para ele, e ele está acima do tempo, e está acima de todas as coisas existentes. Está acima do tempo, não tem fim, não tem início. Ele está acima. O tempo não é uma regra para Deus. As coisas existentes não é uma regra para Deus. E a palavra fala em Hebreus que do nada tudo veio a existir. Eu não consigo entender esse Deus. Eu não consigo entender as coisas de Deus, a sua grandeza, o seu poder. Mas tudo está aí. O céu é minha estante de fé. As coisas que eu vivo todos os dias, os milagres que acontecem na minha vida, é minha estante de fé. E eu me lembro de milagres que Deus fez na minha vida, eu creio que você também. E às vezes eu tenho que me apegar a esses milagres para poder, na minha pequenez humana, me recordar
desses milagres e entender o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus quer nos abençoar, o quanto Deus está conosco. Mas há um segredo muito grande para você alcançar a Deus. Para você alcançar a Deus no dia a dia, para que o mundo possa alcançar o poder de Deus e viver uma vida com Deus. E aquilo que eu tenho sempre falado aqui, essa vida logo passará, meu irmão. Aproveita o melhor, faça o teu papel, cumpra a tua missão nesse lugar, faça o melhor para Deus, sirva a Deus com todo o teu coração, porque essa vida logo vai passar. Um dia desse mesmo eu me lembro, com 16 anos de idade, quando eu cheguei nessa igreja, passaram-se 40 anos que se completa nesse mês de agosto, e os cabelos brancos chegaram à minha cabeça, mas breve eu não estarei aqui, Paola, breve eu não estarei aqui, breve, às vezes o tempo demora para chegar, às vezes você fica torcendo para vir um final de semana, para vir umas férias, mas quando você olha para trás, Adam, o tempo já passou. Quando você olha para trás, Felipe, mas o tempo passou tão rápido. O tempo passou tão rápido, agora eu me envelheci. Porque essa vida nossa, ela é muito passageira. Mas Deus tem um propósito para você nesse lugar. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para você e você deve cumprir esse propósito. Versículo 1, ele faz um chamado para você. Deus, ele te chama para adorar o Senhor. No versículo 2, mostra que Deus cuida daqueles que são seus. No versículo 3, no verso 3, diz que Deus sara os quebrantados de coração, eles ata as feridas, sara as feridas, estanca as feridas. No versículo 4, fala que Deus conhece toda a criação e conta e chama cada estrela pelo seu nome. As trilhões e trilhões de estrelas existentes no universo, Deus conhece todas. Se Deus conhece todas as estrelas, Deus te conhece também. Conhece você infinitamente, conhece todo o seu ser, conhece todas as suas necessidades, conhece toda a sua vida, conhece tudo que você precisa, sabe de todo o seu ser. Grande é o nosso Deus. Versículo 6, o Senhor eleva os humildes. O que nós precisamos para estar diante de Deus é humildade, é aceitar, é obedecer. O que muita gente tem dito que a Bíblia é ultrapassada, a palavra de Deus é ultrapassada, a palavra de Deus não foi escrita por homens comuns, mas não foi escrito por homens cheios da inspiração, cheios do poder de Deus. No versículo 7, mais uma vez, ele te chama para adorar ao Senhor. No versículo 8, diz que Deus cuida da terra, Deus cuida do nosso planeta, de todo o universo conhecido, observável. Somente o planeta Terra foi dado condições a ele para que nós pudéssemos existir nele, porque Deus fez o planeta Terra pela palavra. Na sua palavra tudo veio a existir, os animais, a vegetação, Adão e Eva, tudo veio a existir, para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós pudéssemos aqui hoje ser a expressão dele. E quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No versículo 10 diz, Deus não se alegra da força do homem, e no 11, não se alegra da força do homem, nem na força do cavalo. E Deus, no versículo 11 diz que ele se agrada dos que o temem.
Não desafie a Deus. Não se desafie a Deus. Agrada-te de Deus na sua vida. E Ele satisfará os desejos e a necessidade do seu coração. E mais uma vez, no versículo 12, Deus te chama a adorar. Deus te chama para servi-lo. Ao momento que você não estará mais aqui e não terá mais essa chance. Esse é o momento de você entregar a sua vida e o seu coração para Deus. O que nós vemos é um Deus poderoso, grande, que é impossível você dimensioná-lo, é impossível você entender, e a Bíblia não nos traz explicação sobre a existência de Deus. A Bíblia é um livro escrito para mostrar a misericórdia de Deus, o plano de Deus para o homem. A Bíblia é um livro escrito para fazer com que você viva bem, mas ela não explica, e ninguém explica a existência nem a grandeza de Deus. Aqui dá para você ter uma noção de que Deus é um Deus tão grande, que você jamais poderá explicar a sua grandeza. Aqui está o universo nas mãos de Deus, inexplicável. Mas diante de toda essa grandeza, meu irmão, diante de toda a grandeza de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 1, você pode abrir. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todos os homens. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que eram os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. No início, Jesus já estava com Deus. Todas as coisas, Jesus já estava com Deus. E Deus nos ama tanto, independente da sua grandeza, do seu poder, da sua grandiosidade, independente de tudo isso, Deus enviou seu Filho, Jesus, à terra, para estar conosco. Porque diante de toda a grandeza de todo o universo, Deus sempre se preocupou com o homem. Deus sempre se preocupou com você. Deus sempre quis estar com o homem. Lá no jardim do Éden, na viração do dia, Deus vinha visitar Adão, vinha visitar a Eva todos os dias na viração do dia. Lá no tabernáculo, Deus vinha visitar o povo dele. Aqui em João, Deus envia Jesus para estar conosco. Ele andou conosco e viveu uma vida conosco, e deu a sua vida para vivermos a vida dele. Ele deu a sua vida para vivermos a vida dele. O Verbo era Deus,
E o Verbo estava com Deus, Jesus. Jesus, o Senhor. Eu não estarei aqui daqui a alguns anos. Não sei quanto, Vera, vai demorar. Mas eu sei que Jesus esteve aqui, morreu na cruz pelos meus pecados, voltou para o céu, prometeu o Espírito Santo que habita dentro de mim, habita dentro de você, porque Deus sempre quis estar conosco, fez de nós o seu templo, fez de nós um lugar para estar próximo de você. Diante de toda a grandeza do universo, diante de todos os trilhões de estrelas, a qual diz que Deus sabe e conta e chama cada um pelo seu nome, Deus se preocupa intimamente com você, e o plano maior dele alcançou a sua vida. Ele se fez homem, veio à terra, morreu por você, para consertar o pecado do princípio, para trazer a vida onde havia a morte, para que o dia que você sair dessa terra, você tenha uma morada eterna com Ele. E a eternidade é algo que não finaliza nunca, que não termina nunca. Essa vida vai terminar um dia, mas a eternidade com Deus nunca vai terminar. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu te convido nessa noite a servir intimamente e profundamente, a pensar nele todos os dias, todo momento, em tudo que você fizer, aonde quer que você esteja, qualquer coisa que você tenha, qualquer coisa que você faça, ou se prepare ou planeja, pense sempre em Deus. Pense sempre na existência de um Deus que mantém o universo em suas mãos, mas que cuida de você de forma pessoal, que cuida de você intimamente. Se você aprender isso na sua vida, como eu tenho tentado aprender, fiquei mastigando essa palavra esses dias, fiquei calado, Cristiano, esses dias, tentando mastigar e glorificar a Deus por coisas tão grandes que Ele representa em nossas vidas. Deus é tão poderoso, Deus é tão infinito, tão grande, incapaz somos nós de identificar e de entender tamanha grandeza. Mas eu sei que Ele me ama, eu sei que Deus te ama também, eu sei que Deus tem uma vida melhor para você na presença dEle, na eternidade. Mas ela começa daqui, com a certeza dessa vida eterna. Eu quero adorar a Deus com você nesse momento. Eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei como você anda, mas o convite que eu faço para você é que você nessa noite, você glorifica a Deus, e você não se esqueça desse Deus tão grande, que te ama, que é Pai. Eu vejo os meus filhos, são tão preciosos para mim, a minha família é tão preciosa para mim, e o que eu quero dar o melhor para os meus filhos, para a minha família. E eu fico imaginando esse amor tão grande de Deus para conosco, para com a gente. Somos filhos prediletos de Deus, somos filhos amados de Deus, nós somos filhos a qual Ele veio até aqui, nesse mundo, e morreu por mim, e morreu por você. Não se esqueça de quem você é e para onde você vai. As evidências estão em todo lado, onde eu e você possa ver e observar. Estão guardados na estante
de fé, na minha instante de fé. Cada milagre que Deus faz na minha vida, eu coloco lá na estante da minha fé. E tenho lembrado nesses anos todos, desde quando eu nasci, desde quando Deus me deu uma nova vida, dos milagres que Deus tem feito. Tenho colecionado milagres, desde o dia que Ele me chamou para a vida eterna. Tenho colecionado milagres. O dia que você se entristecer e duvidar da existência e do poder de Deus, não se esqueça de olhar na sua prateleira de fé, na sua estante de fé. Fala, Deus já fez tanta coisa para mim, por que algo que Deus não quer fazer eu fico murmurando? Por que algo que não acontece eu não me lembro de Deus? Por quê? Não se esqueça, Daniel. Não se esqueça que Deus tem feito milagres na sua vida e quer fazer muito mais milagres. Não se esqueça, Paula, que Deus coleciona milagres para você. Tia Marlene, não se esqueça que Deus tem feito milagres na sua vida. Guarda esses milagres na sua prateleira de fé, para que você não se esqueça jamais de tantas coisas que Deus tem feito para você. Deus é muito bom, Deus é muito maravilhoso, nos ama tanto, que é o melhor para nós, quer nos dar uma paz, quer nos dar uma vida eterna, quer nos fazer de novo. Tudo que tem nessa terra é passageiro. Todas as suas riquezas, todas as minhas riquezas, meu carro, minha casa, minha família, tudo vai passar. Mas somente a vida com Deus vai permanecer, e ela que me levará para a eternidade, pelo sangue de Cristo, que morreu na cruz por mim. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.